Então, vamos voltar aqui, ó, porque a gravação iniciou agora, a correção do exercício 4 e 5 que foi passado na última aula. Eu vou voltar aqui rapidinho, gente, só comentar o 4 para ficar registrado aí na gravação. Então, aqui, o número 4, a gente faz duas verificações. Ó. A primeira verificação, se o número 1, que a gente está trabalhando aí na variável, é maior que 10, né? O número 1 é maior que 10. E uma expressão lógica aqui do AND, olha, porque está falando que tem que ser uma adição. Duas coisas têm que acontecer. Isso tem que acontecer e uma outra verificação tem que ser feita também, ó, se o número 1 mais o número 2 é igual a 20, que é o caso aqui. Ó. Então, quando a gente faz isso, a gente coloca um AND, né? Coloca a primeira expressão e a segunda expressão. Aqui, em título de curiosidade, o Java interpreta da direita para a esquerda. Então, se caso o número 1 mais o número 2 não for igual a 20, ele já pula para o else. Né? Ele nem chega a olhar esse lado aqui, porque como é o end, né, ele precisa que isso aqui seja verdade e isso aqui seja verdade para que o if aqui como um todo, a expressão como um todo, seja verdadeira. Né? Caso ela seja verdadeira, vai executar a linha 66. Caso seja falso, vai para a linha 68, que é o corpo do else. Né? E aí, no caso do 4 aqui, o que está pedindo? Para verificar essas duas coisas, né? E se não for verdade, se elas não forem verdade, né, imprima um número não válido. Né, que é o caso que a gente imprimiu aqui. Alguma dúvida, gente, dessa 4? Vocês fizeram assim? Tudo certo, desse jeito aí mesmo. Né? Não tem outro jeito de fazer isso aqui, né? Não tem outro jeito. Se você fizer, por exemplo, separado, professor, eu fiz separado, pode? Dá outra coisa, né? Você fala, não, eu vou pegar aquele if lá, professor, eu não fiz com end, não. Eu peguei aqui, ó, tirei essa parte daqui, tirei esse end daqui, ó, coloquei embaixo. Tá certo? Aí não tá, não. Porque aí dá outra coisa, né? Ou você vai ter que fazer isso aqui, que é errado também, porque, na verdade, você está colocando a mesma resposta para duas coisas. Né? Se você fizer isso aqui, ó, ele vai imprimir número válido. Aí aqui também ele vai imprimir número válido. Olha, você tem duas saídas para a mesma coisa, olha. Número válido, número válido. Né? Aí ele vai entrar aqui e vai imprimir. E vai entrar aqui e vai imprimir. Mas se, olha como é que fica errado. Se isso aqui for verdade, ele vai imprimir. Se for verdade também, ele vai imprimir de novo. Ele vai imprimir duas vezes o número válido. Não é isso que a gente quer. O que está pedindo lá, ó, é que se isso for verdade e isso for verdade, imprima número válido. Uma vez só. Eu não posso imprimir aqui duas vezes. Né? Aí que entra a gambiarra. Para não imprimir duas vezes, eu vou pôr uma variável de controle aqui. Se caso for o número for igual, se for verdade no primeiro, vai retornar 1, que aí aqui, se for 1 também, vira uma gambiarra danada, ao ponto que você pode simplesmente escrever assim, ó, se o número 1, se a primeira expressão e a outra expressão retorna o que tem que retornar, que é uma vez só número válido. Alguém fez diferente disso aqui e conseguiu a mesma resposta? Eu não estou conseguindo imaginar uma outra forma diferente que dá a mesma coisa, não. Eu fiz igual esse primeiro código que você escreveu aí. Eu também consigo só imaginar o primeiro. Né? O segundo aqui já conceitualmente está errado, né? Que vai imprimir duas vezes, mas é um desperdício também que está fazendo duas verificações à toa, né? Existe uma coisa na computação, na técnica de programação, que a gente tem que evitar muitos ifs. A gente chama lá de complexidade ciclomática. Tem duas complexidades que a gente trabalha na computação, vocês vão ver futuramente. A complexidade assintótica é o tanto de tempo que o meu algoritmo demora para responder uma dada entrada. A gente mede isso por uma coisa chamada, uma métrica chamada complexidade assintótica. E existe uma outra métrica que é de qualidade de código, que a gente vê técnicas de código, que chama complexidade ciclomática. Quantas saídas tem o meu código. Repare que a complexidade ciclomática desse pedaço de código que eu estou mostrando é 2. Por quê? O código pode sair aqui e pode sair aqui. Então,
Tenho duas saídas, então essa métrica complexidade ciclomática ficaria como um 2, duas unidades, né? Esse mesmo código, que teoricamente faz a mesma coisa, né? E está errado ele, né? Mas na intenção de fazer a mesma coisa, a complexidade ciclomática dele é 3. Olha, ó, um aqui, outro aqui, outro aqui. Então, eu gastei uma unidade a mais dessa complexidade à toa, né? Por o meu programa em si, não vai ficar mais lento ou vai ficar mais rápido por conta disso, porque é uma única comparação a mais, né? Mas se eu fizer isso para todo o meu código, com certeza o meu código, com mais otimizado, né, ele vai funcionar bem mais rápido do que esse outro código com coisas assim, né? Eu ficar enchendo de if e else é ruim. É ruim para a questão da rapidez que o meu código vai executar, né? Eles não vão ser tão perigosos como quando a gente tem um for, né? Depois eu mostro lá a questão do for, que é mais perigoso ainda. Aqui eles não vão ser tão perigosos assim, de certa forma eles também consomem um pouco, mas ele é mais nocivo com relação ao entendimento do código, né? Um programador que está lendo o seu código vai pegar aqui e vai olhar, número 1 mais número 2 responde o número válido. Número 1 maior que 10 também responde o número válido. Ué, mas por que se for uma coisa ou se for outra coisa, responde, tem a mesma saída? E aqui a gente está colocando uma saída simples, né? Mas se eu tivesse aqui dentro N rotinas, se tivesse uma porção de coisa aqui, entenda com como cada linha dessa que eu coloquei, se fosse uma rotina diferente. Aí você teria a mesma quantidade de rotina replicada aqui, ó. À toa você está escrevendo, né? Ó, tá fazendo de novo aqui a rotina que simplesmente tá um erro de lógica, né? Você simplesmente, se você pegar essa parte aqui e colocar aqui dentro, vai dar na mesma, né? E aí sim você vai poder tirar esse if daqui, que não faz sentido, ó, tá? Então eu tenho uma única saída, né? A complexidade ciclomática aqui também é 1, tá, gente? Porque isso aqui sai uma coisa e aqui sai outra. Então, 1, 2. Aí mede em relação ao if que está aqui, né? O if, o else, o switch, o for. Certo? Então, o jeito melhor de fazer, o jeito certo é a primeira opção ali mesmo. Tá? Vamos fazer o 5? Alguém tem mais alguma dúvida aqui do 4? Quer perguntar alguma coisa? Professor, não dava para fazer, em vez de colocar o i, colocar dois if, um dentro do outro? Aí dá também. Dá, né? Você colocar aqui, ó. Mas eu vou te explicar a hora que fica errado. Quer colocar um if dentro do outro, né? Eu fiz desse jeito aí também, colocando o i, mas eu Vou te acho que também dá mostrar. para fazer Ó, desse outro jeito. vou colocar assim, ó. O que você está falando, né? Isso? Você está falando? É, desse jeito aí mesmo. Tá. Aí eu vou colocar aqui, se acontecer isso aqui, aí eu coloco isso aqui. Ó, eu vou te mostrar que não funciona para tudo. Ó, o nosso aqui, ó, se isso aqui não for verdade, ó, se isso aqui não for verdade, eu apaguei, né? Eu apaguei. Mas o nosso anterior que a gente tinha, deixa eu só dar um Ctrl Z aqui. Ó, esse anterior que a gente tem. Se as duas partes não for verdade, ele imprime isso aqui, ó. Ele imprime isso aqui. Caso uma ou a outra não for verdade, ele imprime isso aqui. Concorda? Sim. Sim, consegue entender isso? Assim? Ó, se isso aqui for verdade e isso aqui for verdade, ele vai imprimir isso aqui, né? Verdade aqui, imprime o 66. Se for falso aqui ou for falso aqui, fala ou confunde, né? Se for falso aqui e tiver algum aqui que for falso, para não falar ou, falso, falso, ele vai imprimir esse aqui. Entendido? Concorda? Quem perguntou? Eu entendi agora. Algumas vezes ele não vai executar o else. É Não vai isso? executar o else. Eu Exatamente, você já entendi agora. matou. Se eu colocar do jeito que a gente estava pensando antes, tinha pensado antes, ó,
eu colocar dentro, né? É assim que você tinha falado, dentro, né? Se eu colocar aqui dentro do else, ó, tem algumas vezes que ele não vai executar o else. Ó, essa parte aqui, já tá uma bagunça esse troço, né? Essa parte aqui, ele não executa o else. Ó. Aqui, se acontecer isso, ó, ele executa o else, né? Agora, se isso aqui for verdade, ele vai imprimir isso aqui, e se isso aqui for falso, ele não vai ter o else, ó. Olha que doido. Ele vai imprimir isso aqui, para isso aqui sendo verdade, e não vai imprimir o else quando isso aqui for falso. Então vai ficar a saída toda errada. Mesmo que eu coloque isso aqui dentro, para ele imprimir só uma vez, ó, caso esse aqui for verdade, beleza, ele vai pular aqui para dentro, né? Deixa eu indentar aqui para ficar melhor. Ó. Para indentar o código, você pode apertar Ctrl Shift F. Aí ele indenta para você. Ó, Ctrl no teclado, segura Ctrl, Shift e aperta a teclinha F. Aí ele vai ficar o código bagunçado, ó. Ele acerta, tá vendo? Então, se isso aqui for verdade, ele vai entrar aqui e vai imprimir isso. Agora, se esse aqui for falso, ele não vai executar o else, porque o else está relacionado a esse primeiro e não o segundo. Certo? Deu para entender como é que fica errado? Deu para entender. Eu pensei que desse o mesmo resultado, mas eu fiz usando o i mesmo. Não, beleza. É sutileza que muda tudo, né? Muda completamente. Daria até se copiasse esse else para dentro do outro if também, né? Mas aí entra naquela história que a Sim, gente né? tá falando de código desnecessário, né? Aham. Código desnecessário, assim, ó. Conceitualmente, isso aqui é errado também. Porque, veja só, eu tenho uma saída que é igual a outra saída, ó. Sim, sim. Isso aqui produz isso, que produz isso também igual. Então, se eu tenho duas coisas que têm a mesma saída, se você tiver qualquer hora, qualquer momento, qualquer linguagem, se você estiver fazendo alguma coisa que você tem para duas saídas, a mesma resposta, se eu entrar aqui no else, eu respondo isso. Se eu entrar nesse else, eu respondo isso, pode repensar a lógica que tem algum problema. Tem algum problema na lógica aí, ela está ruim. Né? Você pode refazer, você pode refatorar aí o seu código para ele ficar uma solução melhor, né? E a solução melhor seria essa aqui, né? Até agora a gente não descobriu uma que responde melhor que essa. Né? Certo, gente? Alguém quer que eu faça de uma outra forma diferente aqui? Porque essas diferenças, assim, que a gente consegue assimilar e consegue entender melhor, né? Realmente aprender como é que funciona. E aí vocês, obviamente, vocês já tiveram uma matéria de programação, vocês sabem, né? A ordem aqui dos tratores altera o viaduto mesmo, né? Se você coloca uma coisa na frente da outra, vai bagunçar e vai mudar tudo, né? E também quando você opta por fazer estruturas internas assim, aí fica mais também complicado. Né? No caso, aqui fica bem a questão dos ifs alinhados, né? Um if dentro do outro, isso torna bem mais difícil também o código. Certo? Vamos passar para o próximo aqui. Tem alguém falando? Tá baixo para mim. Não? Eu acho que não. Vamos lá para o 5. Verificar se o número 1 é maior que 10. Se não for, imprimir número menor que 10. Então, verificar se o número é maior que 10. Ó, eu vou verificar se o número é maior que 10. Se não for, imprima isso. Imprima número menor que 10. Vamos fazer de um jeito aqui, depois eu vou mudar. Número menor que 10. Tá? No caso, se não for.
Então, como é que você pode fazer isso aqui? Eu estou verificando se o número é maior que 10. A negação dele produz isso aqui. Então, eu posso colocar essa negado aqui dentro. Ó. Eu tenho que verificar se o número é maior que 10. Na verdade, eu tenho que verificar se o número é maior que 10 e se não for, imprima. Então, é um não disso aqui. Um não é só colocar um end ali na frente, né? Ou aquela coisa que a gente tinha visto na aula. Se eu quiser escrever eu tenho que colocar aqui menor igual, né? Não posso só pôr menor, não. Que é o contrário do maior, é o menor igual. É a questão do limite lá, que a gente estava vendo na aula passada. O contrário do menor é o maior igual. O contrário do maior é o menor igual. Então, ó, verificar se o número 1 é maior que 10. Se não for, né, caso não seja, imprima número menor que 10. Verificar se o número 1 mais o número 2 é igual a 20. Né, aquele velho pedaço aqui em cima aqui, ó. Vou verificar se o número 2 é uma outra história agora, né? Já fiz o primeiro if, agora eu vou fazer essa outra aqui. Verificar se o número 1 é igual a outro. Se não for verdade, imprime um número diferente de 20. A mesma coisa, é a negação, né? A negação daquele pedaço ali. Ou eu posso fazer assim, se eu não quiser me estressar muito, ou eu posso fazer assim, e colocar um note aqui, ó. Aí eu estou negando tudo que vem aqui para dentro, tá? Tô negando tudo que está aqui dentro. Esse é um jeito de fazer. Ou eu posso fazer. Quando você quiser fazer o comentário de um trecho, você não precisa escrever aqui a barra, não. É só você apertar Ctrl Shift C aí no seu Eclipse, que ele já comenta. Ó. Ctrl Shift C, ele descomenta e comenta. Ctrl Shift C. Tá? Então, vou fazer isso diferente. O copiar e colar também tem um atalho, mas aqui o meu não está configurado. Depois eu mostro para vocês onde configura os atalhos. Ó, a gente tem que fazer a negação disso aqui. Então, o número maior o 2, ele tem que ser diferente de 20. Certo? Está falando que se não for, se o número 1 mais o número 2 for igual a 20, se não for verdade, imprime um número menor que 10. Número diferente de 20, né? Eu tenho que imprimir. Então pode ser tanto assim, tanto desse jeito, quanto desse jeito. É a mesma coisa. Pode ser tanto assim, quanto... Vou pôr outro aqui também. Assim, ó. Número maior que 10. E você pode negar tudo isso. Que aí é o contrário disso aqui, né? Negação. Certo? Não é muito comum a gente ver isso aqui, porque confunde, né? A negação de uma expressão, dependendo da expressão, é confuso, né? É melhor escrever do jeito certo, mas é um recurso. Às vezes você não quer estar em dúvida do contrário de alguma expressão, você só nega ela, que vai ser a negação nela, né? Se ela vai dar a verdade, a gente sabe que esse sinal aqui, ele troca a saída, né? Se for true, passa a ser falso, se for falso, passa a ser true, né? Se for verdadeiro, né? Se a saída for verdadeira, ele troca para falso. Se a saída for falsa, ele troca para verdadeiro. Então você consegue fazer o contrário de uma expressão. Uma expressão que, dado uma entrada, ela responderia verdade, você está negando ela, ela vai passar a responder falso. Então você inverteu o sinal dela, né? Alguém fez diferente o 5? Eu fiz usando a negação, professor. Aí, só dessa questão, né, de imprimir, ele diz imprimir número menor que 10, mas ele não é necessariamente menor que 10, né? Ele pode ser também igual a 10. Sim, isso, exatamente. É a questão do limite lá, né? Que a gente viu. Ele pode ser o próprio 10, né?
Beleza. Então, gente, esse aí é a estrutura de condição, a estrutura de decisão, né? É uma estrutura de decisão utilizada. Outra estrutura de decisão, para ficar aqui, no mesmo arquivo, é o switch. E ele é uma expressão, uma estrutura que, na verdade, eles já tentaram tirar ele do Java, porque ele não é muito bom fazer switches grandes, tá? Com vários cases. Mas não conseguiram tirar, não. Tentaram, mas não. Tem muita gente que usa ainda e acabou ficando. Tá? Então, eu vou colocar aqui ó, uma variável, que é uma chave. Tá? Vou atribuir um valor para ela aqui. Ó. Aí aqui a gente coloca a chave. E aqui nos cases a gente coloca o valor. Muito próximo, igual lá, na verdade, né, o que faz no C. Ó, case, se for igual, por exemplo, a 0, a ideia é fazer uma chave valor. Aí tem um botão aqui no meu negócio. Se for igual... Ai, meu Eclipse. Começou a ficar da pau. Se for igual a 0, aí vai fazer alguma coisa, né? A estrutura é isso. Você coloca uma chave aqui. Essa chave, ela tem alguns tipos de caractere que ela pode estar. Ela pode ser um inteiro, ela pode ser do tipo short, ela pode ser do tipo byte, tá? Ela pode ser do tipo também long. Todos esses funcionam aqui. Ah, não, long não, o char, né? Todos esses funcionam aqui no nosso switch, tá? Eles funcionam. Então, eu posso ter uma variável do tipo inteiro, do tipo short, do tipo byte, do tipo char, aqui dentro como a chave do switch. E aqui eu vou ter os casos, né? Então, se for o caso 0, vamos supor que ele vai imprimir aqui a mensagem número igual a 0. Certo? E aí, eu tenho que lembrar, não posso esquecer, de colocar o break, né? Eu tenho que pôr o break aqui. Se eu não pôr o break, ele sai executando os de baixo também. Enquanto estiver, ele vai executando o que for verdade, ele vai executando. Então, se eu quiser que pare, não, eu só quero uma saída, eu tenho que colocar o break, né? E aí eu posso pôr quantos casos eu quiser. Eu quero, se for o caso 1, por exemplo. Se for igual, ele vai responder uma outra coisa também, né? Ele vai responder igual a 1. Tá? E aí, eu tenho que lembrar que, no final, eu tenho que... É uma prática, uma boa prática aqui do switch, a gente sempre colocar um caso default. Você escreve aqui o default, que é um caso onde ele tem a ocorrência de uma coisa básica, né? Você coloca o caso default, se ele não fazer nada, você coloca um break, simplesmente. Então, o caso default, ele para. Tá? Se ele fazer alguma coisa no caso default, você coloca aqui a mensagem. Ah, número não válido. Por exemplo, não foi nenhum dos números que foi passado, não tem um case para ele. Né? Certo? Então, aqui, ó, como que funciona? É uma ideia de chave-valor. Não dá para colocar uma expressão aqui dentro. Ah, eu quero que verifique quando a chave for maior que 10. Não consegue fazer expressões aqui. Aqui ele não responde true ou false, como aqui dentro do corpo do if. O corpo do if, ele espera um true ou falso, né? Então, você pode pôr uma expressão. A expressão vai responder falso ou verdadeiro. Aqui dentro do switch, não. Ele espera só uma chave, uma chave que ele vai comparar com os valores que estão aqui. Caso a chave for igual a 0, ele vai executar esse case aqui. E aí vai responder na tela número igual a 0. Caso a chave, né? Essa chave que foi passada aqui, ó, essa chave aqui foi igual a 1, eu posso responder, ele vai responder número igual a 1. E se caso não tiver resposta, eu posso, ele vai responder número não válido, tá? A gente vai ver lá no Java, daqui a pouco, que tem uma propriedade que chama de enum, tá? Ela é diferente, que eu posso pôr um tipo enum aqui também.
tá? É o que o pessoal mais usa. A gente vai ver quando for ver orientação a objeto, aí vai ter esse tipo lá e a gente vai poder olhar. Mas, por enquanto, a gente coloca aqui as variáveis primitivas. Inteiro, short, byte ou char. Você pode pôr um char aqui também. Se você quiser pôr um char, por exemplo, a chave vai ser um char, né? Lembrando que o char ele tem uma aspa simples só. Aí, aqui no Java, a gente tem um tipo string. O tipo string é como se fosse um vetor de char lá no C. Então, eu tenho um tipo string, que é, por exemplo, nome. Eu posso fazer isso aqui, ó, aqui no C, ó. Eu não preciso declarar aquele vetor de char lá para poder montar string. Aqui no Java tem esse tipo, já no próprio Java, tipo primitivo, tipo string, certo? E aí eu posso colocar, mas o tipo string eu não posso colocar aqui no switch, não. O char eu posso. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um char. Que caso for passado lá 0, vou colocar 0 não para não passado A, ele vai resolver isso. Se for passado B, ele vai fazer isso. Tá? Eu posso fazer do tipo com um char, né? Lembrando que o char, ele tem uma única aspas. O string, não é o caso aqui, o string, ele, aspas, dupla. Não. Posso pôr string que eu quiser. Fere lá no C. Trabalhar com string aqui no Java é muito mais fácil que trabalhar lá no C. Tá? Vocês vão ver mais para frente. Certo? Esse é o switch case. Ele, para algumas situações, ele tem um comportamento análogo ao if, né? Quero verificar uma coisa, eu posso fazer os cases, que são as saídas, né? E só que eu não posso ter uma verificação de uma expressão. Eu não consigo ter uma expressão aqui. Certo? Alguma dúvida? Depois eu passo um exercício lá também do if, do switch. Quando eu colocar a lista, vai ter vários exercícios para vocês fazerem. Vou colocar hoje. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Tudo certo. Então, beleza. Então, vai ficar esse exercício aqui de estrutura, essa página de estrutura de decisão. Eu vou criar uma nova aqui, que é estrutura de repetição, tá? Então, eu criei uma classe, né? Uma classe, vou dar um nome para ela aqui. Então, estrutura, repetição. Ó, lembra que a primeira letra é maiúscula, as demais também maiúsculas. Vou escolher para ser o método main aqui e vou colocar. A gente vai começar essa ideia de estrutura de repetição e a gente vai ver algumas estruturas. Eu já vou listar elas aqui, que aí já fica para a próxima aula para vocês já saberem que a gente vai lidar com isso. A gente vai falar do for, vai falar do while, vai falar do do while. Essas são as estruturas que são de repetição utilizadas para algoritmo iterativo, né? Existe também as estruturas de repetição que é para algoritmo recursivo, tá? Que é a nossa recursão, que a gente vai ver. A gente vai ver a ideia da recursão nas próximas aulas. Recursão é uma coisa que deixa todo mundo assim de cabeça por ar, né? De cabelo por ar. Vai falar assim, recursão, não entendo aquilo. A gente vai entender facinho na próxima aula, né? Quando a gente for lidar com recursão. Hoje não deve dar tempo, a gente vai ver na próxima aula a recursão, vocês vão entender facinho como é que funciona, tá? Não tenha medo de algoritmo recursivo. Não sei se vocês chegaram a ver lá na estrutura, lá na primeira disciplina de vocês, em programação, mas faz parte dessa ementa aqui a gente vê algoritmo recursivo, né? Então, não é propriamente uma revisão, faz parte da nossa ementa mesmo ver a recursividade. Então, a gente vai ver a recursividade aqui. Mas, por isso, a gente tem que introduzir algumas coisas aqui antes, né? Primeiro, vamos falar dessas estruturas de repetição, né? Estruturas de repetição. Tá? Para que eu quero uma estrutura de repetição? Vamos supor que eu tenho esse código aqui, ó.
Deixa eu acabar de completar aí. Eu tenho um código que eu quero repetir ele mais de uma vez. Eu quero que tenha essa mensagem olá, e eu quero que seja feita aqui uma declaração de uma variável, int a igual a 20 e igual a 30. Você pode fazer isso aqui também no Java, tá? Você não precisa declarar aqui o int de novo aqui não, ó. Você declarar, você tem que colocar um ponto e vírgula aqui. Se for do mesmo tipo, você pode colocar só uma vírgula, tá? Aí não precisa declarar aqui que é o inteiro, porque você já está falando que é, ó. Você já está falando, certo? Então vamos supor que eu tenha isso. E aqui eu quero verificar lá o nosso if que a gente fez, né? Se A é igual a B. Tá? A é igual a B, e se for igual a B, ele vai responder outra coisa. Tá? Ele vai responder iguais. Tá? E se não for, ele vai responder diferente. É diferente. Só para exemplo, né? Igual, diferente. Vamos supor que eu tenha isso aqui no meu código repetindo vezes. Eu tenho que repetir isso por uma sequência de números que eu vou passar aqui no A e no B. Eu tenho uma sequência de números que eu vou passar ali e eu quero repetir isso no meu código, tá? Eu tenho que repetir isso. Eu tenho que fazer com que seja verificado mais de uma vez isso, tá? Eu tenho que fazer essa verificação. Um jeito ruim de fazer isso é simplesmente duplicar esse código aí, né? E é uma coisa que não é muito legal. Eu pegar esse pedaço aqui e sair duplicando quantas vezes eu quero, né? Isso é terrível, né? A gente já discutiu. É o mesmo código sendo duplicado em mais de um lugar. Né? Isso a gente chama de duplicate code, lá nas técnicas de programação. O código duplicado ele é ruim. Por que ele é ruim? Vamos supor que agora não seja igual, seja diferente mais. Aqui sei lá, tem mais alguma coisa. A igual a B, mas também tem aqui mais uma verificação qualquer aqui, do tipo mais 4. Sei lá, só para mudar a regra aqui, né? O que acontece quando eu tenho um código duplicado? Vamos supor que eu tenha isso aqui se for igual a 4. A igual a B, se for A igual a B. O que está dando errado aqui? A igual a B. Se A for igual a B, e se for diferente de 4. Vai. O negócio está dando errado. Não precisa colocar um i no meio aí, não, professor? Ó, é mesmo. É mesmo. Doido. Isso que eu quero falar. Obrigado. Se eu quero, por exemplo, aqui eu quero aumentar mesmo assim tá dando errado aí. Tá. É porque aqui tá verificando, não é questão isso não. Tem que deixar numa variável aí, né, não? É que eu tô fazendo A igual a B, tá vendo? Eu quero fazer, se for igual a 4, se A, quero fazer uma coisa e tô falando outra. É A mais B se for igual a 4. Né? Agora foi. Então a regra era A igual a B, igual está aqui. Imagine que você tem isso replicado em uma porção de lugar do seu código. Você tem essa mesma estrutura replicada em uma porção de lugar. Às vezes está junto, às vezes está até separado. Né? E aí, por algum motivo, a regra muda. Não é só mais A igual a 4. É A igual a B, né, que verificava antes, se A é igual a B, e agora a nova regra é se A mais B também dá 4. Então, aqui só podia ser 2, né? 2 e 2, 2 é igual a 2, e 2 mais 2 tem que ser igual a 4. Então, na verdade, o A e B só pode ser 2 agora, para ser verdade.
E o que acontece com os programadores? Eles vão lá, pegam e copiam o código, né? E às vezes esquece de mudar em algum lugar. Você vai fazer lá em algumas modificações, vai fazer algumas modificações em algumas partes e vai esquecer. Por exemplo, esqueci de mexer nesse aqui. Acontece, quando tem muito código igual duplicado, você pode correr o risco de esquecer de fazer alguma modificação. E aí o que acontece é que o programa vai ficar errado, né? Ele vai ficar errado, porque ele deveria fazer desse jeito, sofreu uma modificação e agora ele ficou desse outro jeito. Então você tem que ter maneiras de replicar código de forma inteligente, né? Uma maneira é essa estrutura de repetição quando eu quero replicar código que eles estão próximos, né? Igual o caso aqui. Tem dois códigos que fazem a mesma coisa que estão próximos. Eu tenho que replicar-os duas vezes, né? Então, eu não preciso usar isso, né? Aqui não vai estar fazendo tanto sentido porque o A e o B a gente já tem. Mas, por exemplo, se a gente recebesse do teclado aqui, ó, eu já faço para vocês verem como é que recebe do teclado aqui no Java, né? Eu vou usar uma biblioteca chamada Scanner, tá? Uso uma variável aqui qualquer, vou chamar de ler, por exemplo. Vou usar um operador new, que mais para frente a gente vai entender o que ele é. Scanner. E aqui eu coloco system.in. System.in. Se o computador for. Tá? E aí, aqui, a gente precisa importar essa biblioteca. Tá? Isso aqui é uma biblioteca que já está no próprio Java. Então, para importar, você vem aqui, ó, e clica em import, ela import scanner. Aí importou, ele passa a ficar aqui em cima, tá? A gente vai entender como é que é esse negócio de import, como é que é esse negócio do new aqui. É só para a gente poder usar aqui a leitura do teclado, que é assim que funciona em Java, tá? Para ler do teclado, ele precisa... você precisa colocar... usar essa biblioteca scanner. Então, eu vou usar aqui o A, ele vai receber o que essa biblioteca vai me retornar. Eu estou lendo uma inteiro, né? Então, eu tenho que colocar aqui ler.nextInt. Então, ele vai ler aqui o inteiro que o usuário digitar no teclado e vai colocar dentro da variável A para mim, ó. É um pouco diferente lá do C, né? Do C é bem, no caso, bem diferente. Tá? A gente vai entender por que isso aqui tem esse pontinho, por que tem esse new, é na aula de orientação a objeto, tá? Mas para usar aqui isso no Java, eu preciso de ser assim, tá? Então, não esquenta a cabeça não que a gente vai aprender isso. Não vou explicar agora para não confundir conceitos. Quero usar, colocar o B. Eu não preciso declarar ela de novo. Já fiz uma vez, eu posso colocar aqui agora o B recebe novamente o scanner. Tá? Mas no caso eu vou pedir duas variáveis para o usuário, né? Então eu vou colocar aqui informe um nome, número, né? Então vai aparecer lá no teclado para ele digitar o número. E aqui aí ele vai salvar dentro do A. Eu vou fazer isso aqui de novo. Professor, desculpe aí, o que é esse scanner aí mesmo que é? O scanner, ele é aqui é um objeto que fornece esse serviço para ler do teclado. Quando o usuário, aqui no nosso programa, quando a gente rodar, vai ficar piscando aqui no nosso console para o usuário digitar o valor. Vai abrir o teclado para ele ler, tá? Agora, como isso aqui funciona, eu vou explicar na aula de orientação a objeto. Por que tem esse new, por que é assim, eu vou explicar. Só assim, agora... Só entenda que isso aí serve para poder ler do teclado, tá? Na próxima aula eu vou... Próxima aula não, quando a gente for mexer com orientação a objeto, eu vou explicar por que é assim. Por que a gente teve que fazer um import ali em cima. Tá, ó. Então eu vou pedir ele para informar um número e vou colocar dentro da variável A. Aqui, ó. Que é um inteiro. Tá, ó. Estou pedindo para ele informar um outro número e vou colocar B. Vou colocar uma indicação aqui para ele saber que é o primeiro. Eu vou direto aqui. 1 e número 2. Certo? Então, eu quero verificar, ó, se o número que o usuário digitou, se eles são iguais.
Só isso. O meu programa verifica se o número que o usuário digitou é igual ou é diferente. Vai falar número igual, números iguais, números diferentes. Tá? Números iguais, números diferentes. Esse é o meu programa que eu quero que o usuário precisa. Vamos rodar aqui, ó. A gente vai ver. Aqui eu posso rodar porque está dentro da main, né? Então eu posso vir aqui, estrutura, essa classe aqui que a gente está fazendo, ó, estrutura de repetição, ela está aqui, né? Ou eu clico com o botão direito aqui, ou eu posso clicar aqui dentro mesmo para rodar, né? Botão direito, rodar como, ó, Java Application. Certo? Então ele vai rodar aqui no console. Está dando um desvio aqui. Espera aí que o Eclipse está meio travado aqui, gente. Aí já estava dando problema, aparecendo uns caracteres esquisitos. Você vai morrer aqui, peraí. Eu vou ter que reiniciar. Ah, que pena. Vou tentar rodar de novo aqui. Não, não vai não. Tá, depois eu reinicio e volto. E volto aqui. Senão vai demorar, que a aula já está quase terminando. O que vai acontecer aqui quando a gente rodar? É isso. Se ele voltar ali, a gente... Acho que agora parou. Rodar como... Sumiu. Windows, Show View, aí console. Travado. Que bosta. Tá, deixa ele destravar aí, enquanto isso eu vou digitando aqui em cima. Então, o que vai acontecer ali quando rodar o programa e ele funcionar, né? O Eclipse aqui funcionar. Ei, professor, não tinha que inverter aí, não? Colocar o print em cima? Não, mas aqui que tá abrindo no teclado. Não é em cima não, né? Pensei que Não, fosse em é cima, questão que naquele ele tá escândalo aí. travando mesmo. Ó, Eu nunca usei isso, eu não entendo, não. Ele tá nem matando, ó. O processo aqui mata. Deixa ele aí, depois ele volta. Aqui que abre do teclado, ó. Esse A aqui que abre do teclado. Aqui eu só estou chamando a biblioteca, não estou fazendo nada ainda, só estou chamando ela. Né? Então, se ficar aqui ou ficar aqui, esse print ficar aqui embaixo, também não tem problema não. Vou ficar em cima, dá na mesa. Tá? Então, o que esse programa aqui faz? Ele informa um número, essa mensagem para o usuário, informar o número 1, aí abre do teclado e salva dentro da variável A. Né? A variável A é uma variável inteira, que a gente declarou lá em cima, ó, o inteiro. Então, vai salvar um número que o usuário digitou aqui dentro. Se eu colocar, na hora que o programa estiver rodando, eu não colocar um número, colocar uma letra, ele trava, porque ele está esperando um inteiro, né? Ó. Então, tem que fazer as devidas verificações se caso o usuário digitar errado, ele não travar. Ele está esperando um inteiro, porque a variável é um inteiro. Eu não posso pôr outro tipo aqui. Por exemplo, se eu estivesse esperando um char, seria outro método, seria esse next, aqui, char. Ó, tem para todos, ó, double, boolean, next. Se fosse um char, seria esse aqui, ó, esse aqui só. Só o next, só, next line, né? Next line, esse aqui. Se fosse um char ou uma string, seria isso. Se eu pedisse para o usuário digitar um nome, por exemplo. Lá no C, isso não é assim, né? Aqui no Java eu posso fazer desse jeito. Eu posso trabalhar com string e inteiro dessa forma. Só escolhendo aqui o tipo, né? E é claro que a variável aqui tem que mudar, né? Se eu estou esperando uma string, a minha variável tem que ser uma string.
Se é um char, tem que ser poderia ser um char também. Certo? Que não é o nosso caso, a gente está esperando um inteiro, né? Então aqui a gente tem uma variável inteira, ó, que é o A, e está esperando um inteiro, next int. Certo? Quando você tiver um tempinho, professor, bote só para. Se nem só importar novamente, por favor. Tá. Para importar, você pode escrever, ó. Você pode escrever aqui import, ó, o Java, onde que ele está, java.util, né? Você pode escrever, ou simplesmente ele vai aparecer o vermelhinho lá, você importa clicando. Tá, ó, ficou vermelho aqui. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui para vocês verem. Ah, então é isso que está travando. É a minha lupa que eu instalei que está travando. Ó. Ela já não está funcionando. Ah, então é isso. Agora funcionou. Ó, aqui, ó, esse vermelhinho, ele está falando, pedindo um import lá, ó. Quando eu clico nesse import ali, é o primeiro, lá. É só clicar nele, import scanner, e aí ele vai fazer o import lá em cima para mim. Só clicar nesse vermelhinho que aparece aqui e apertar no import scanner. Aí ele já vai importar, ó, vai estar. Repare que não ficou mais vermelho e ele colocou aqui em cima o import scanner, tá? Não preocupe com isso, que a gente vai ver isso na orientação objeto. Isso já é conceito da orientação objeto. Então, eles não vão estar entendendo agora, mas é só para a gente poder usar aqui o que eu quero, que é a leitura do teclado. Tá, gente? Então, abriu do teclado, colocou dentro da variável A. Abriu o teclado de novo, colocou dentro da variável B. E aí o meu programa vai verificar se esse número são iguais, se os números são iguais ou se são diferentes, né? Eu estou verificando se o número é igual ou diferente. Mas vamos supor que o usuário, ele quer que faça isso mais 10 vezes. Ele quer informar 10 tipos de número e comparar esses 10 tipos de números, se eles são iguais ou diferentes. Eu vou pegar e vou fazer isso aqui, sair copiando 10 vezes no meu código? Não, né? E se for 20? E se for 1000 vezes? Vai ficar um código imenso. Aí a gente tem a estrutura de repetição, que é a estrutura que faz eu ter isso de uma forma mais elegante, né? A gente vai ver hoje o for, mas tem outros jeitos de fazer também, né? Um jeito dele é usando a própria função, que é o método aqui, né? Mas por enquanto vamos usar o for mesmo. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Isso aqui tudo eu quero que repete, ó. Isso aqui tudo que repete, tá? Como que é a sintaxe do for aqui aí no Java? É muito parecido com C. Aqui tem mais de um tipo de for, tá? Eu já explico eles aqui. Vamos para o primeiro que é parecido com C. Ele tem essa cara aqui, ó. Ele tem um corpo, que é o que vem aqui, que é o que vai ficar repetindo. Na verdade, tudo que eu colocar aqui dentro vai repetir. E aqui dentro eu tenho um controle dele que ele faz com a repetição. Separado por alguns parâmetros. Tá? Eu vou passar 3 parâmetros aqui. Aqui, nesse primeiro, eu passo a inicialização. E eu posso iniciar a variável aqui dentro mesmo. Tá? Lá no C, alguns compiladores não deixam iniciar a variável aqui dentro. Aqui eu posso. Eu vou declarar um A, que eu vou usar aqui dentro. A gente já tem, né? Número, índice, fica melhor. Índice, ó. Eu declarei o índice igual a 0. Então, no primeiro espacinho, eu declaro as variáveis que eu quero. Eu não posso declarar mais de uma aqui. Não posso colocar um outro int com índice 2. Não posso fazer isso, ó. Ele vai dar erro. Tá? Alguns vai indicar que é erro. Mas o que eu posso fazer? Se elas for do mesmo tipo, é só eu omitir aqui o int. Aí ele vai dar certo, ó. Sumiu o erro. Certo? Então, se for do mesmo tipo, eu ponho vírgula. Se não for do mesmo tipo, eu não posso. Dentro aqui do for. Aí eu tenho que declarar do lado de fora, né? Dá na mesma. Se eu colocasse esse índice aqui fora, daria na mesma, que é o jeito que vocês estão acostumados certamente lá no C, né? Então aqui vai dar na mesma se eu fizer isso, né? Só não posso declarar aqui de novo, porque já tem declarado. Então, tanto eu posso colocar do lado de fora, quando eu tiver mais de uma, ou colocar aqui dentro quando eu tenho uma só. Se for tipos iguais, eu posso pôr mais de uma aqui sem problema. Só separar com vírgula. Tá? Então, isso aqui é a inicialização. É o que vai iniciar quando a primeira vez que o meu for estiver executando. Aqui é a condição de parada. Então, esse índice vai executar enquanto ele for menor do que 10.
Tá? Ele vai começar de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10 já não é verdade, aí ele para de repetir. Tá? E aqui eu quero a minha condição de incremento, que eu posso pôr o índice mais mais. O que é esse índice mais mais? Ele está incrementando. Aqui no C a gente tem igual lá no Java. Aqui no Java a gente tem igual lá no C. Eu posso fazer incremento assim, ó. Isso aqui eu estou incrementando a variável índice, tá? E é igual isso aqui, ó. Índice recebe índice mais 1. Tá? É a mesma coisa. Essa parte daqui anterior é a mesma coisa disso. Para resumir, eu não preciso escrever assim. Índice igual a índice mais 1. Eu posso simplesmente escrever isso aqui, ó. Índice mais mais. Como que ele está começando? Ele está começando de 0 e está incrementando mais 1 a cada vez que o for rodar o corpo dele aqui. Então, a primeira vez que o for executou, ele começou de 0. Aí ele vai executar as coisas que estão aqui dentro. Nananã. Quando chegou aqui, agora ele vai incrementar. Então, o índice era 0, passou a ser 1. Passou a ser 2, 3, 4, 5, 6, vai de 1 em 1 até quando ele for menor que 10. Né? No caso, 9, né? O índice for 9, ainda ele executa. Quando o índice for 10, ele para de executar e passa para a próxima linha depois do for. Certo? É exatamente esse for aqui, esse, exatamente igual lá no C. Tá? Tem outros jeitos de fazer for aqui que eu já explico, mas é igual. Né? Então, se eu quero fazer com que isso repita, meu troço está ruim mesmo. Se eu quero fazer com que ele repita, eu simplesmente coloco um código aqui dentro. Né? Eu quero que repita, por exemplo, a mensagem olá. Tá? E imprima o índice que está ali, ó. Esse índice para eu poder ver a quantidade de vezes. Eu vou simplesmente colocar aqui o índice aqui dentro. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir a mensagem olá, né? Ele vai imprimir a mensagem olá 9 vezes e vai colocar aqui 10 vezes, né? Que vai começar de 0 e vai para cada vez colocar o índice que eu estou imprimindo. Certo? Alguma dúvida aqui, gente, do for? Não, tá ok. Beleza. Ele imprime isso aqui 10 vezes, né? Todo mundo consegue ver isso, né? Alguém tem dúvida? Quer ver isso aqui funcionando? Se tiver necessidade, eu paro aqui o meu Eclipse e ligo ele de novo, que aí ele volta a funcionar. Deixa eu tentar matar aqui, ver se ele vai morrer. Tá vivo mesmo. Então, aqui, se eu quiser que esse meu código ele execute mais de uma vez, esse pedaço aqui, o que eu faço? Simplesmente eu pego esse tanto de código que está aqui e coloco ele aqui dentro. Certo? Agora eu vou estar lendo do usuário 10 números. Ó. Aí agora aqui fica esquisito eu falar o número 1, né? Par 1. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Lá no índice, quando você criou aí a variável índice, ela fica criada mesmo depois do for? Ela fica criada só dentro do for. Ela não é fora, né? Só dentro, né? Não. Tudo em Java que você cria dentro de uma estrutura, ela só vale dentro da estrutura. Tá? Por exemplo, eu estou aqui fazendo meu código. Eu quero criar uma variável que eu quero ter certeza que ela vai valer só aqui. Tá? Ela vai valer só dentro de um pedaço. O que eu posso fazer aqui no Java? Eu posso abrir uma chave assim, ó. O conte só vai valer aqui dentro. Se eu colocar aqui um conte mais, ó, você vai ver que não dá erro, ó. Tá funcionando. Agora, se eu pegar ele aqui e colocar aqui fora, ó, aqui vai dar erro. Olha lá, ó, como é que ele está marcadinho? Porque ela só tem o escopo dela, só vale aqui dentro. Ó. Repare que se eu tirar aqui a chave, ó, ela vai passar, o erro vai sumir. Ó.
Sumiu, tá vendo? Então, tudo que eu declaro dentro de uma estrutura, de uma chave, de um grupo, de uma estrutura do if, de uma chave, qualquer coisa que tenha assim um corpo, só vale dentro desse local, dentro desse escopo. Eu estou falando que o conte só vale dentro desse escopo que eu declarei aqui, essa chave, né, que eu abri e fechei essa chave. Ó. Então, esse escopo aqui é que o conte vale. Né? Aqui fora ele já não vale mais. Eu teria que criar ele de novo. Como é que deixa até eu criar de novo? Ó. Não assim, né? Ó. Esse conte aqui, ó, não tem nada a ver com esse outro conte aqui. E isso aqui é uma posição de memória. Esse aqui é outra posição de memória. Não deixaria eu fazer isso se eu tirasse o escopo, né? Ele vai falar que eu estou declarando a variável duas vezes, ó. Para aqui, ó. Olha lá, duplicate local variable count. Eu estou usando uma variável duplicada, né? Estou declarando duas vezes. Porque tá fora, ela tem o mesmo escopo. Por que ela tem o mesmo escopo? Porque todas elas estão aqui dentro, ó, do main. Então ela está aqui dentro do main, ela tem um escopo local. Ela funciona aqui. Né? Então, no caso, aquela que eu estou criando o índice ali dentro do for, ele só vale aqui no for. Se eu criar ele aqui fora, se eu usar o índice aqui fora, ó, ele não funciona mais, porque ele perdeu o escopo. Olha lá, tá falando que não pode, ó. Não existe, olha lá. Índice não pode ser resolvido como uma variável. Ele não é uma variável, né? Porque ele está dentro do for. Se eu precisar usar fora, eu preciso usar o contador que ficou aqui no final do for. É simplesmente eu pego e tiro ele daqui, ó. Agora o escopo dele é maior, ele serve para todo, não só para o for, ele serve para o restante do programa que está aqui dentro do método que eu estou trabalhando, esse método main, né? Fora do método main ele não vai funcionar também não, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Olha lá, ó. Ele não conhece o índice, né? Certo, gente? Tá certo, professor. Obrigado. Nada. Então, aqui, como eu não estou trabalhando com ele em outro lugar, eu posso voltar aqui para o índice aqui dentro, né? Então, gente, esse meu código aqui vai fazer com que eu repita isso aqui um número de vezes que eu quero, né? No caso aqui, 9 vezes, né? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou pegar esse código, eu vou usar aquele web lá que eu mostrei na aula passada, enquanto eu reinicio aqui o meu Eclipse. Eu vou explicando vocês lá no web. Eu vou reiniciar aqui o meu Eclipse. A gente pelo menos vê isso aqui funcionando. Isso aqui não vai morrer não, ó. Então aqui, tira isso. Certo? Deixa o Eclipse iniciar ali. Então aqui, ó, vamos ver isso aqui executando. Dá pra gente... eu não peguei o código inteiro. Já fechou? Fechou. Que burro. Vamos lá. Scanner. Ler igual a new scanner system .in, né? Aí aqui, isso aqui não sei se tem como dar import. É vida difícil, né? No Java daqui não vai dar para dar import, não. Então eu vou tirar essa parte do scanner. E aqui eu tiro isso aqui também, só para a gente ver como é funcionando. Int A igual a 10 e igual a 20. Vai toda hora falar que é diferente. Então vai ler aqui o nosso código. Ele vai ler, vai fazer isso aqui 10 vezes, né? Ó, informe o número,
o número par 1, par 2, para o índice 0, e vai verificar se os dois são iguais, né? Vamos rodar aqui. Aqui ele não... Opa, tá. Ele rodar... Ó, ele começou a imprimir, ela informe o número par 1 do índice 0. Vamos colocar aqui o índice para a gente ver imprimir o índice. Índice, 2 pontos, aí vai imprimir o valor do índice aqui, né? Também. Vou tirar isso aqui, como não tem para informar nada. Só... uma vez só, né? Então, ó, ele começou a imprimir lá, número diferente, o índice 0, né? O primeiro índice aqui que a gente colocou começou iniciando de 0, né? Então aqui ele colocou 0, então imprimiu isso em essa linha índice 0, que é essa linha aqui, ó, índice 0, e fez a verificação, se os números são iguais ou são diferentes, né? No caso, a gente passou 10 e 20, então ele fez a primeira verificação e viu que o número é diferente, né? A não é igual a B, então imprimiu um número diferente. O A e o B não mudou, ele vai fazer isso para todos os demais. Só que aqui o índice está mudando, né? Ó, o índice passou a ser 1, passou a ser 2, passou a ser 3, passou a ser 4, e assim sucessivamente até o 9, ó, até o índice 9. Quando o índice passou a ser 9, logo em seguida ele não executou mais. Por quê? O índice 9, quando ele deu mais, o índice passou a ser 10, né? Aí a condição aqui não é mais satisfeita, né? Com a condição não satisfeita, ele pula fora do for. Para onde que ele vai? Na última linha do for. O for está aqui, então ele vai passar a executar essa nova linha aqui, onde está o DDD. Como não tem nada aí, ele não vai executar, né? Então, a estrutura do for, ela serve para repetir quantas vezes eu quiser uma quantidade de trechos de código. Uma quantidade que eu queira que repita vai ficar repetindo aí enquanto for necessário, né? Vamos mudar a nossa lógica aqui. Vamos ver se o número é par ou ímpar, né? Vamos ver aqui, ó. De ser A e B, vamos fazer aqui, ó. Se o número par, se ele for par, né? Se eu pegar o número índice, tá aí no for, dividir ele por 2, e o resto da divisão, é bom que eu já explique o operador aqui, o resto da divisão for igual a 0, ele é par. O resto da divisão aqui é igual lá no C, é o porcentagem, né? Algumas IDEs que funciona o mod também, mas mais certo colocar o porcentagem. Então, o que está acontecendo? O índice, eu pego e divido ele por 2. Se o resto for igual a 0, o número é um número par, né? Se o número não for par, ele é ímpar. Se aqui não for verdade. Tá? Qual o número que eu estou tratando? Ó, é esse daqui do for, ó, tá? Esse aqui do for. Agora não tem nem preciso desse A e B aqui, né? É esse aqui que eu estou começando de 0 até 9, né? E ele vai fazer a verificação de 0 a 9, quais os números que são pares e quais os números que são ímpares, né? Se vocês acreditar que o meu Eclipse está até agora tentando fechar, vocês não... Tá tentando salvar alguma coisa lá, deu algum erro mesmo. Vou usar a versão mais nova. Tá, então vamos executar isso aqui, ó. Ah, aqui ele não está funcionando porcentagem. Deve ser mod aqui, então. É.
Aí tem que ver nessa linguagem aqui como é que é nesse editor, como é que é. Mas lá no nosso Eclipse é assim, é o porcentagem. Tá? O porcentagem quer dizer o resto da divisão desse número. O resto da divisão disso aqui, se for igual a zero, né, se for igual a zero, ele vai falar que é par. Se não for igual a zero, ele vai falar que é ímpar. Tá. Vou mudar aqui para ver se aqui eu entendi. Não, tem que fazer isso mesmo. Número dividido por 2. O resto da divisão dele for igual a zero. O índice dividido por 2. Professor, eu acho que é índice porcentagem 2, igual a zero, não é não? Aqui assim? Aqui? Dá uma olhada. Eu acho que é assim mesmo. Estou confundindo. É, isso mesmo. Estou confundindo aqui a coisa. É o resto da divisão, né? O resto da divisão por 2, não precisa dividir, não, obviamente. O resto da divisão por 2, se for igual a zero. Obrigado aí por consertar. Então, ó, o resto da divisão por 2, se for igual a zero, o número é par. Se não for igual, é o número ímpar, né? Então, repare que aqui, ó, quando o índice foi zero, número par. Quando o índice foi 1, número ímpar. 2, par. 3, ímpar. Assim sucessivamente. Obviamente, se eu quiser que isso repita mais vezes, é só eu aumentar ali a condição, né? Ele vai repetir quantas vezes eu quiser, né? Isso evita da gente ter que fazer o código ficar repetindo, copiando e colando, né? Ela foi ter 99. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Igual ao for, tem também um while, que tem um comportamento muito parecido. Só que o while, o que ele acontece? A gente tem uma condição de parada aqui dentro, tá? Que enquanto essa condição for verdadeira, ele fica rodando, né? Então, para escrever aquele mesmo for ali que a gente fez com while, né, para a gente encerrar aqui hoje, depois na aula que vem eu explico como é que funciona o outro tipo de for, eu vou escrever esse mesmo tipo aqui, ó, da mesma forma. Então, eu pego esse índice aqui, eu não tenho como colocar aqui dentro no for, no while, né? Eu não tem como declarar ele aqui dentro. Então, eu tenho que declarar ele aqui fora. Eu vou ter que declarar ele de novo, porque só vale aqui dentro do for, né? Então, eu declarei meu índice igual a zero, né? E aqui eu vou colocar a condição de parada. Qual é a condição de parada? É esse aqui, ó. Isso aqui vai vir aqui. A condição de parada vai vir aqui, ó. Né? Enquanto ele for menor que 100, se eu rodar isso aqui, vai dar loop infinito, né? Porque o índice está igual a zero, ele sempre vai ser menor que 100, vai ficar rodando aqui enquanto tiver memória, enquanto conseguir ficar tentando verificar, né? Então, eu preciso que o índice seja incrementado. Onde que ele está? Ele está incrementado aqui no for. Esse último pedaço aqui, né? Ó. É aqui que a gente não faz o incremento. Eu vou pegar ele e vou colocar ele dentro do while. Aqui. Se eu colocar ele aqui fora, obviamente vai dar errado, né? Eu preciso colocar ele aqui dentro do while, que é o incremento. Então, o jeito que estava escrito o for, ó, eu tenho como escrever o while também. E aí, o que ele vai repetir é o que está aqui no corpo. Eu pego todo esse código aqui, coloco aqui dentro. Tá? Então, essa é a forma que o while executa. É muito próximo do for, né? Às vezes a gente usa o for, às vezes a gente usa o while. Depende muito da situação. Também vai muito do gosto, porque os dois produzem a mesma coisa, né? Então, tanto o while como o for produzem a mesma coisa. Vamos rodar aqui, ó. Vai fazer de novo. Deixa eu tirar esse aqui por enquanto. Vou executar aqui. Deu um errinho aqui no troço. Ele não executar isso aqui, muita coisa na tela lá. Aí vai executar o nosso while ali fazendo a mesma coisa, né? Ainda vai pegar o for aí, professor. Não, mas ele não tá rodando nada, né? Dentro. Só tá
rodando de 0 a 100 mesmo. Olha lá. E aí colocou o while também fazendo aquela operação de par e ímpar até o 99, né? Então, o while por for, ele não tem diferença, né? Ele não tem diferença em termos de execução. Se eu escrever a mesma lógica, repare que eu só mudei de lugar as coisas, né? A inicialização que estava aqui, eu coloquei fora, eu tenho que colocar fora, senão toda hora vai ficar como zero, e nunca vai sair do while, eu tenho que colocar lá fora, né? Se eu pegar esse índice e colocar como zero aqui, ele fica loop infinito também, né? Ele vai toda hora ser zero, então nunca vai chegar na condição aqui para ele deixar de ser verdade para parar de executar. Então eu pego o que eu declarei aqui no início, coloco fora, a minha condição de parada, que é a parte do meio aqui, entre as duas ponto e vírgula, é a minha condição de parada aqui do while, e o meu incremento vai fazer parte aqui do corpo do while também, né? Que é o meu corpo aqui, certo? Então não tem diferença. A outra estrutura de repetição tem diferença. Qual que é a outra? A outra chama, aqui também o Java implementa, é o do while. E onde a estrutura, qual a diferença dele? A condição de parada está lá no final, né? O fato da condição de parada estar no final, ele executa pelo menos uma vez o corpo. Os outros, se a condição de parada não for verdadeira logo na primeira execução, na primeira interação, ele não vai executar nada, né? Por exemplo, se eu colocar aqui no for, ó, se eu colocar índice igual a zero enquanto o índice for diferente de zero, né? Ele não vai executar nada, porque a própria condição dele aqui já é falsa, olha. O índice é zero, enquanto o índice for diferente de zero. Olha, ele começou com zero, então não tem nada para executar. Aí, se tiver esse tipo de coisa, o que ele vai fazer? Ele vai vir daqui e pular aqui para baixo. O while também é a mesma coisa. Por exemplo, o índice começou a zero, enquanto o índice, por exemplo, for diferente de zero também. Ó, ele não vai executar nada. Ele vai simplesmente tentar fazer essa execução, como aqui deu falso, porque o índice começou zero e ele é diferente de zero, a estrutura, para que o corpo executasse, o índice teria que ser diferente de zero, então ele vai entrar aqui, né, e não vai executar nada daqui do corpo dele, nenhuma vez, né? Diferentemente do while. Por que diferente do while? Porque a verificação do while está lá no final do corpo dele, ó. Então, ó, ele vai entrar aqui, o índice é igual a zero. O índice veio aqui igual a zero, parará. O índice veio igual a zero aqui em cima, né? Ó. Aí ele vai entrar aqui no do, tem isso para executar, pelo menos uma vez. E, como a estrutura não foi verdade, ele vai pular para a próxima linha, mas ele vai ter executado pelo menos uma vez o índice, né? O índice não, o corpo dessa estrutura, tá? Vou colocar aqui menos para a gente poder... não vai entrar ali, né? A gente vai ver, ó. Olha lá, executou pelo menos uma vez, ó. Repare que a mesma condição que estava aqui, apesar que aqui está comentado, mas não... ó. A mesma condição que estava aqui, eu coloquei nos três, né? Não executou nada no for, não vai executar, né? Mesmo agora que está descomentado. Não vai executar nada no for, não vai executar nada no while, porque não vai entrar nenhuma vez. Esse também é a mesma condição, mas no caso do while executa pelo menos uma vez, né? Então, repare que vai lá, que vai a saída, olha lá, exemplo, executou isso aqui uma vez, e não executou mais de uma vez, né? Porque justamente a expressão é falsa, né? Mesmo se eu colocar o índice mais aqui, a próxima vez ele não vai executar. Ó, vai executar uma vez só o exemplo. Opa! Executou muitas vezes, vamos ver. Enquanto o índice for diferente de zero. Ah, tá. Aí ele deu mais, ele vai ser diferente de zero, obviamente, né? Então, tem que ser que enquanto o índice for
menor que 0. Ele vai executar uma vez só. Né? Executou uma vez só. Porque aí já não é mais verdade, né? O índice da primeira vez começou 0, ele verificou, ele executou uma coisa, né? Que tinha que executar, fez a verificação, o índice é maior do que 0, aqui já o índice já passou a ser 1, então continua, não continua executando o do while porque a expressão é falsa, né? Pula para a próxima instrução. Tá, gente? Então, esses são os tipos da programação iterativa, um recurso iterativo do Java. O for, o while e o do while. São esses 3. E a gente vai ver na próxima aula, seguindo esse exemplo, a gente vai ver a recursão, a recursividade. Como que a gente faz estrutura de repetição com a recursividade? E tem jeito também, né? Só para informar, o meu Eclipse ainda continua aqui tentando fechar. Eu vou matar ele lá no processo. Alguém tem alguma dúvida? Perguntar Não, alguma coisa? Não, professor, tá ok. Aí só nos próximos exercícios, você colocar menos de 24 horas seria uma boa, viu? Beleza. Agradeço. Beleza. Tá? Na aula de hoje eu vou colocar uma lista lá, tá? A lista vai valer também como uma presença e já vai valer como ponto de exercício. A lista vai ser estruturas de repetição, estruturas de decisão, sem ter recursividade. Agora precisa treinarem o if e o for, o if e o switch, o for, o while e o do while, tá? E aí essa vai ter mais de uma semana para vocês fazerem, pelo menos uma semana. Beleza, pessoal? Eu vou parar de gravar aqui, se alguém tiver alguma dúvida ainda, pode perguntar, que eu tenho outra aula agora.